Bem-vindos a todos na nossa palestra sobre vida de prateleira de alimentos. Gostaria de agradecer ao IMA, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui apresentando um pouquinho sobre atividade de água e vida de prateleira. Eu gostaria de agradecer as pessoas que durante a pandemia continuaram trabalhando e fazendo com que tudo acontecesse. Eu tive o privilégio de poder trabalhar em home office, assim como eu acho que muita gente também conseguiu trabalhar em home office, e isso foi um privilégio. Muitas pessoas tiveram que sair de suas casas, deixar o isolamento profilático e se arriscar trabalhando para manter a nossa economia girando, para manter o mercado abastecido de alimentos, principalmente medicamentos e todos os produtos. Então, fica aqui uma pequena homenagem e o meu agradecimento a todos os profissionais. Ano passado, no workshop, eu aprendi que os alimentos funcionais, este termo, foi primeiramente utilizado pelos pesquisadores japoneses. E aí, como eu tenho uma ascendência japonesa, eu fui procurar como se diz alimentos funcionais em japonês. Então, aqui só como curiosidade, para mim era bem uma novidade, talvez para vocês que trabalham com este assunto não seja, mas o kanji de como se escreve alimentos funcionais e se lê Kinosei Shokuhin. Kinosei significa funcional e Shokuhin, alimentos. Todos os alimentos contêm macro e micronutrientes que contribuem para a nossa saúde. Os alimentos funcionais, eles contêm algo mais, que são os componentes, compostos, que trazem um benefício específico para a saúde ou que exercem alguma função de combater uma determinada doença. Esses compostos podem ocorrer naturalmente nos alimentos, no produto, ou ele ser adicionado a um determinado produto. Então, esses alimentos se tornam funcionais, vão causar um benefício extra e também eles têm um desafio de que é estabelecer um prazo de validade e aí quanto mais extenso ou quanto maior a validade do produto, economicamente é melhor, mas esse prazo de validade, você tem que ter certeza de que ele garante a segurança e também que o seu ingrediente funcional continua ativo. É sabido que os ingredientes funcionais, eles tendem a ser mais suscetíveis à degradação pela luz, pelo calor, pela umidade, pelo pH. Então, quando se introduz um ingrediente funcional no seu produto, é preciso entender este seu produto e que impacto o pH e a atividade de água tem nesse ingrediente durante todo o período de validade dele, durante toda a vida deste seu produto. Então, durante a formulação do seu produto, é importante você pensar em qual é a atividade de água ótima para que este seu ingrediente funcional ele tenha os benefícios para a sua saúde durante toda a vida dele. Qual é o impacto que a água tem, por exemplo, numa vitamina C? Aqui nós temos dois trabalhos. Esse gráfico da esquerda mostra o trabalho de dois pesquisadores com suco natural de laranja, e é o suco líquido, porque hoje em dia tem suco em pó também, né? Mas este foi feito com o suco líquido de laranja, adicionado de uma quantidade extra de ácido ascórbico. Então, vocês podem ver que o RC é o suco natural, controle, e o RT é o suco adicionado de uma dose extra de vitamina C. Após 4 semanas, pode-se ver que a quantidade de vitamina C era 50% menor do que a inicial. Já no gráfico da direita, é um trabalho mais antigo feito pelo Dr.
Labusa com vitamina C, só que em pó, num formato mais seco. Ele deixou essa vitamina C em ambientes com diferentes atividades de água. A mais alta, 0,84, não é tão alta assim, é uma atividade de água de alimentos intermediários, até uma atividade de água bastante baixa, de 0,32. Então, no ambiente com atividade de água de 0,84, a vitamina C se degradou muito rapidamente em 24 horas. Conforme foi aumentando ou diminuindo o valor de atividade de água, vai aumentando a vida da vitamina C. Contanto que em 0,32, a atividade da vitamina C é bem longa. A pergunta é: dá para diminuir a velocidade de degradação do meu produto, principalmente do meu agente funcional, reduzindo a atividade de água? Sim, é possível. A maneira para você fazer isso é reduzir a atividade de água do seu produto até ele atingir um valor chamado valor de monocamada. Na teoria, o valor de monocamada é um valor de atividade de água em que o seu alimento está mais estável. Mas aí vem uma outra pergunta. Qual é exatamente o valor da monocamada do meu produto? E será que é algo que eu quero alcançar? O que é a monocamada? Quem trabalha com termodinâmica ou isotermodissorção deve utilizar a equação de BET. Então, foram esses três pesquisadores que definiram o conceito de monocamada. A monocamada é quando você retira toda a água do seu produto e sobra na hidratação dele só uma camada muito fina de água envolvendo a partícula. Essa camada de água, ela é da espessura de uma molécula. Então, é uma camada muito fina, muito pequena de água revestindo cada partícula do seu alimento, do seu produto. Mas aí vem, se o seu produto contém muita proteína, a proteína tem muitas dobras e aí vai ter muita superfície para absorver água. Enquanto que o açúcar é um cubo simples e aí facilmente é revestida toda a área dele. Então, a monocamada vai depender muito do seu produto, mas em teoria ela é aquela camada do tamanho de uma molécula, de uma espessura de uma molécula que reveste o seu produto. Então, cada produto tem a capacidade de absorver diferentes quantidades de água, conforme a sua configuração espacial, conforme a sua configuração geométrica. Mas para a maioria dos produtos, a monocamada gira em torno de 0,3 de atividade de água. E alguns produtos, alguns exemplos de produtos que estão nessa faixa de atividade de água de 0,3 são os cereais matinais, as farinhas, as massas, biscoitos, que nós sabemos que têm uma longa vida de prateleira, porque tem uma baixa atividade de água, estão na atividade de água da monocamada. E esses produtos, então, têm sido, desde 1940, utilizados como merenda em programas de fortificação alimentar nos Estados Unidos. Se o valor de atividade de água de 0,3 ou o valor de monocamada deixa o alimento mais estável, com uma longa vida de prateleira, por que nem todos os alimentos funcionais são produzidos com este valor de monocamada? Porque os consumidores, eles desejam que o alimento funcional seja algo mais macio, mais fresco, com menor manipulação, menor industrialização, mas que ele esteja pronto para comer. Então, os fabricantes, o que eles estão fazendo?
fazendo os alimentos com uma atividade de água mais elevada, porque precisa ficar mais macio, mais natural e, consequentemente, a atividade de água é mais elevada e que tenha uma vida de prateleira mais longa. Então, é este equilíbrio que precisa ser encontrado quando você faz uma formulação. Alimentos agradáveis, de textura, de sabor e que tenham uma vida útil, principalmente dos ingredientes funcionais, controlando a atividade de água. Como otimizar a vida de prateleira do meu produto? Quanto mais natural é o alimento funcional, maior é a função da atividade de água, porque é a atividade de água que vai prevenir com que ocorra várias degradações, tanto microbiológica quanto físico-química. Nas frutas secas, por exemplo, a atividade de água determina a vida útil do ingrediente funcional e também se vai desenvolver fungos ou não e qual é a textura dessa sua frutas secas. Se você tem no seu produto uma combinação de ingredientes, 2, 3 ingredientes, tem que se pensar qual é a atividade de água de cada um, porque a água vai migrar de um para o outro. E essa migração acontece o quê? Meu produto pode começar a melar, meu produto vai ter uma maior propensão ao desenvolvimento microbiano, então é importante você saber a atividade de água de cada ingrediente e o que vai acontecer com essa mistura. E, independente do tipo de produto seu, o efeito benéfico de qualquer alimento funcional estável na prateleira só pode ser mantido em seu nível mais alto pela compreensão e aplicação dos princípios básicos da atividade de água. Depois desta longa introdução sobre atividade de água e alimentos funcionais, eu vou entrar especificamente como a atividade de água pode auxiliar na vida de prateleira, na determinação da vida de prateleira do seu produto. Eu tenho uma citação aqui que é da professora Silvia Moura, do ITAL, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, lá de Campinas, do curso de vida de prateleira. Então, ela diz assim, que vida de prateleira de um produto é o tempo em que ele pode ser conservado em determinadas condições de temperatura, umidade relativa, luz, sofrendo pequenas, mas bem estabelecidas alterações, que são, até certo ponto, consideradas aceitáveis pelo fabricante, pelo consumidor e pela legislação vigente. Vida de prateleira não é uma função do tempo, não é quanto à extensão do tempo, mas sim das condições ambientais e do quanto a qualidade variou dentro do que é permitido. Vou apresentar agora um fluxograma para ajudar na determinação da vida de prateleira. Nós temos aqui um fluxograma simplificado de como determinar a vida de prateleira do seu produto. Tá bem pequenininho esse fluxograma, por isso eu coloquei aqui para quem quiser receber esse fluxograma, mande um e-mail para comercial@metergroup.com. Nós enviaremos esse fluxograma, assim como esta apresentação, se vocês quiserem. Ela ficará disponível, só mandar um e-mail. Bom, então no fluxograma, nós temos aqui como determinar a vida de prateleira simplificadamente. Temos duas questões. A primeira questão é: qual é a atividade de água do seu produto final? E em qual temperatura este seu produto final vai ficar armazenado? A segunda questão é: qual dos fatores abaixo é o provável que determina o fim da vida de prateleira, o fim do seu produto
naquela atividade de água e na temperatura de armazenamento. Por exemplo, eu não sei o que determina o final da vida de prateleira. A contaminação microbiana, o desenvolvimento microbiano é que causa o final da vida do meu produto. Ou são problemas de textura. Meu produto perde a crocância ou meu produto perde a maciez e é isso que determina o final de vida dele. Pode ser empedramento, a oxidação, meu produto acaba ficando com gosto de ranço e isso determina o fim de vida. Escurece por reação de Maillard ou degrada os nutrientes, as vitaminas, ou eu tenho migração da umidade entre os meus ingredientes e isso determina o final de vida do meu produto. Nós vamos discutir, claro que resumidamente, um pouco de cada um desses fatores. Então, o que determina o final de vida do meu produto? Pode ser um fator biológico, uma degradação microbiana ou a própria senescência, o próprio envelhecimento do meu produto. Podem ser reações químicas de oxidação lipídica, de pigmento, atividade enzimática, degradação de nutrientes, ou pode ser alguma alteração na textura, o meu produto ficou duro, ou o meu produto melou, ou pode ser o sensorial. Esse é o primeiro que o consumidor detecta, né? Alterou a cor, alterou o sabor, isso determina o final da vida de prateleira do meu produto. Sem você ter um estudo de vida de prateleira, você pode estar determinando erroneamente a vida de prateleira do seu produto. Você pode acabar descartando um produto porque está escrito que ele está vencido, mas ele ainda está bom. Ou você pode vender produtos que não estão expirados, que lá no lote está escrito que o prazo de validade ainda está em vigor, mas que eles já estão ruins. Ou você pode pagar muito por uma embalagem superdimensional, uma embalagem muito boa, que não ajuda em nada o seu produto. Ou você pode abrir mão de uma vida de prateleira longa, sem dimensionar bem a embalagem. Então, o importante é você fazer os testes, determinar os parâmetros que dizem qual é o final de vida de prateleira do seu produto. O estudo de vida de prateleira não é um único parâmetro, e sim um conjunto de ações e um conjunto de parâmetros que vão determinar qual é o fim da vida de prateleira do seu produto. Por exemplo, atividade de água, temperatura, pH, óxido redução, a presença ou ausência de oxigênio. Aqui nós vamos falar especificamente de atividade de água. Nesta tabela nós temos, então, nesta coluna, valores de atividade de água, alguns alimentos que estão dentro dessas faixas de atividade de água e como é a vida de prateleira destes alimentos. Por exemplo, alimentos com alta atividade de água, que são os alimentos frescos, como leite, carne fresca, frutas, vegetais, têm uma vida de prateleira extremamente curta, mesmo sendo mantida sob refrigeração. Isso devido à alta atividade de água. E alimentos com atividade de água menor do que 0,6, como mel, alimento desidratados, biscoito, eles têm uma longa vida de prateleira porque a atividade de água é baixa. Como a atividade de água pode te ajudar, então? Tudo que estava naquele fluxograma, nós vamos passar a comentar aqui. Então, prevenir o desenvolvimento microbiano, manter a estabilidade química do seu produto, minimizar a reação de Maillard, oxidação lipídicas,
controlar atividades de enzimas, prolongar os nutrientes e as vitaminas e otimizar as propriedades físicas do seu produto. A primeira relação é entre a atividade de água e os micro-organismos. Nós sabemos que quanto maior a atividade de água, melhor para o desenvolvimento microbiano. E aí, conforme vai se diminuindo a atividade de água, você consegue controlar ou mesmo inibir o desenvolvimento dos micro-organismos. Existem várias tabelas já bem estabelecidas sobre os limites de desenvolvimento de cada micro-organismo. Então, aqui nós temos uma tabela bem geral em que o limite de desenvolvimento das bactérias gram-negativas é de 0,91, das gram-positivas de 0,86. Aqui, por causa das bactérias halofílicas, é que o limite de atividade de água é baixo, de 0,86. Mas a grande maioria das bactérias também positivas, gram-positivas, elas têm um limite em torno de 0,91, como as gram-negativas, tá? Mas como tem as halofílicas, o limite passa a ser 0,86. As leveduras já têm um limite menor, de 0,88, produção de micotoxinas pelos fungos, 0,80, e o limite prático de desenvolvimento de fungos é de 0,70. Aqui a gente poderia até dizer assim, ó, abaixo de 0,70 é muito improvável o desenvolvimento de micro-organismos. Só, assim, raramente, leveduras osmofílicas, bolores xerofílicos é que conseguem se desenvolver numa atividade de água baixa de 0,60. Então, 0,60 é o limite absoluto para o desenvolvimento microbiano. Aqui também tem uma tabela que já é bem conhecida, é pequena, nós podemos enviar. Aí nós temos os limites, as faixas de atividade de água, os micro-organismos que se desenvolvem nessa faixa de atividade de água, e na terceira coluna, alguns exemplos de alimentos que se enquadram dentro desses valores de atividade de água. Só para fazer uma comparação, quando você pode trabalhar com atividade de água e pH. Se o meu alimento tem um pH baixo, eu posso trabalhar com atividade de água mais alta, que eu não vou ter o desenvolvimento de micro-organismo. Por exemplo, neste estudo, foi o Staphylococcus aureus. Conforme vai aumentando o pH, ele vai chegando perto da neutralidade, eu tenho que ir diminuindo a atividade de água do meu produto, porque vai propiciando o desenvolvimento do micro-organismo. Então, se eu tenho meu alimento com pH próximo da neutralidade, a atividade de água tem que ser baixa para que, por exemplo, o Staphylococcus não se desenvolva. Este gráfico é um resumo de como a atividade de água pode ajudar na preservação do seu produto. Então, no eixo X nós temos atividade de água e no eixo Y pode ser umidade ou a velocidade da reação. Aqui nós vimos que nas atividades de águas mais altas temos o desenvolvimento das bactérias, leveduras e mofos. E nós vamos ver como é a oxidação lipídica em relação à atividade de água, a velocidade da oxidação lipídica em relação à atividade de água, reação de Maillard e atividade enzimática, tudo em relação à atividade de água. Então, primeiramente, dos parâmetros físico-químicos, temos a atividade de água e a oxidação lipídica.
Nesse gráfico, vocês podem ver que, quando a atividade de água é bastante baixa, nós temos uma maior velocidade de degradação lipídica, de oxidação lipídica. Em torno de 0,3 de atividade de água, você tem uma menor velocidade da oxidação lipídica. E conforme vai aumentando a atividade de água, aumenta também a velocidade de rancificação do seu produto. Por que que isso acontece? Quando eu tenho uma atividade de água muito baixa, que é na faixa de 0,1, 0,2, são produtos feitos por spray dryer, por exemplo, eu tenho uma retirada drástica da quantidade de água. Quando a água sai, fica um vazio em que o ar, o oxigênio, se aloja. E aí, qualquer reatividade que eu tiver, luz, temperatura, o oxigênio reage e começa a oxidação lipídica. Em torno de 0,3, eu tenho aquela monocamada que eu falei no início da apresentação. Então, uma camada da espessura de uma molécula de água recobrindo, revestindo as partículas do seu produto. E aí eu preservo a oxidação lipídica. Conforme aumenta a atividade de água, os metais catalisadores da reação de oxidação começam a se diluir. E aí começa a ocorrer a oxidação lipídica. Então, para evitar a oxidação, é interessante que você tenha atividade de água em torno de 0,3 até 0,5, e aí você preserva o seu produto da oxidação lipídica. A atividade de água em relação à atividade enzimática. Aqui eu tenho citado dois grupos de enzimas, né, as principais enzimas nos alimentos, que são as hidrolases e as oxirredutases. A grande maioria das enzimas começam realmente a agir em torno de 0,4 de atividade de água, e quanto maior a atividade de água, mais a atividade enzimática. Com exceção da lipase, que já em 0,2 a lipase começa a ter a sua atuação. Então, se você quer preservar também o seu produto contra a ação da enzima, ou você faz um branqueamento, inativando a enzima, ou mantém a atividade de água mais baixa do seu produto. O outro item é atividade de água em relação à reação de Maillard ou à reação de escurecimento não enzimático. Reação de Maillard às vezes eu quero, né, porque tem produtos que eu quero que caramelize e outros eu não quero. Não quero que desenvolva essa cor escura. O que causa a reação de Maillard? Quais são os componentes? Eu preciso ter um açúcar redutor, uma fonte de aminoácido ou nitrogênio, preciso ter água e temperatura para que ocorra a reação de Maillard. Cada produto tem um valor de atividade de água específico em que ocorre a reação de Maillard mais facilmente. Então, aqui eu tenho dois exemplos. A grande maioria dos produtos ocorre a reação de Maillard com maior facilidade entre 0,5 e 0,6 de atividade de água. Num trabalho do Dr. Labuza com peras a 54 graus Celsius, ele notou que o maior escurecimento, a velocidade de reação de Maillard, estava entre 0,6, 0,7 até 0,8 de atividade de água. Então, cada produto tem a sua característica, que depende também da temperatura para ocorrer essa reação de Maillard. Eu gosto de dizer que um frango assado desenvolve uma reação de Maillard e um frango cozido numa panela de pressão cheia de água não desenvolve reação de Maillard, fica aquele frango branco.
né? Em ambos os casos eu tenho temperatura, eu tenho frango, mas eu tenho uma diferença de quantidade de água. Então, muita água eu previno a reação de Maillard, né? E aí vai depender realmente se você quer que ocorra ou não a reação de Maillard. Atividade de água em relação à degradação física. O principal é, eu tenho o meu produto que é crocante e eu quero que ele continue crocante, eu tenho que manter a atividade de água baixa. O meu produto é macio, eu quero manter a maciez, ele tem que ter uma atividade de água mais alta, mas não tão alta que possa desenvolver micro-organismo. Ou, se for bem alta, eu preciso colocar antifúngico, conservantes. Aqui é um trabalho da professora Rosiane da Unicamp, em que ela trabalhou com cereais matinais, adicionando leite, medindo a atividade de água e, num texturômetro, verificando a crocância deste produto. Tá? Então, nós temos que, quanto mais baixa a atividade de água, mais crocante, e quanto mais alto, menos crocante. Aqui é um trabalho também com análise de textura, de maciez, e um bolo com milho amarelo e um bolo com milho branco. Em atividades de água mais baixa, eu tenho uma textura menos macia, mais dura, até esses picos mostram que é uma certa crocância, uma quebra, e atividades de água mais alta, eu tenho maciez. Neste slide, eu apresento um estudo feito com linhaça e maltodestrina adicionado de um probiótico lactobacillus. Esses dois produtos, a linhaça e a maltodestrina, foram colocadas em condições diferentes de atividade de água e verificado a viabilidade das células do lactobacillus. Em atividade de água bastante baixa, que é 0,11, houve estabilidade das células de lactobacillus durante os 7 meses de armazenamento. Agora, em atividade de água de 0,22, que não é tão alta, não é alta, é uma atividade de água baixa, assim como 0,43 também é uma atividade de água baixa, mas durante os meses de estudo foram tendo redução da vida da célula viável dos lactobacilos. E, na conclusão, tem que as amostras foram armazenadas em temperatura ambiente durante 14 meses e, após esse tempo, teve uma redução de 2,2 log em todas as matrizes testadas. Então, quanto mais baixa a atividade de água, mais se preservou a viabilidade do lactobacillus. Este outro estudo de caso é um trabalho feito no Itaú com chocolates adicionados de lactobacillus e de bacilos. Então, teve amostra controle e amostras de chocolates adicionadas dos probióticos. Nesse estudo, então, teve como resultado que, em atividades de água abaixo de 0,44, os probióticos se mantiveram em um baixo metabolismo e, portanto, viáveis. E aí, acima desse valor, eles foram perdendo a sua viabilidade. Aqui estão a referência bibliográfica deste trabalho, feito pelo pessoal do Itaú. Então, terminando a minha apresentação, eu só queria falar um pouquinho sobre isoterma, porque é a isoterma que vai ajudar a você a determinar qual é a atividade de água crítica do seu produto, e é esta atividade de água crítica que determina o final de vida do seu produto.
Então, é importante que você, pelo menos uma vez, trace a isoterma dissorção do seu produto. A isoterma é a relação da atividade de água com a umidade e, através dessa isoterma, você determine qual é a atividade de água crítica do seu produto. Neste produto, por exemplo, é uma mistura de sopa seca e, a partir de 0,4 de atividade de água, que é a atividade de água crítica dela, a sopa começa a passar do estado amorfo para o vítreo, começa a aglomerar, empedrar e aí não dissolve mais. Então, para que você determine qual é a vida de prateleira do seu produto e qual a melhor embalagem para você utilizar e preservar este seu produto, é importante que você trace uma isoterma dissorção e determine a atividade de água crítica do seu produto. Não adianta você desenvolver um produto super maravilhoso e ele não ter uma boa embalagem que vá preservá-lo. Então, como considerações finais sobre qual a importância de você medir a atividade de água do seu produto, formule sempre o seu produto com a atividade de água em mente, porque isso vai fazer com que você estabeleça uma ótima vida de prateleira do seu produto. A medida de atividade de água, ela confirma a vida de prateleira do seu produto, a qualidade e todos os testes de segurança. A atividade de água é a especificação mais efetiva que você tem para determinar a vida de prateleira do seu produto. Através da atividade de água, você também consegue controlar o seu processo, a velocidade da sua esteira, a temperatura do seu forno, tempo do seu forno. Então, é importante você medir e determinar, estabelecer qual é a atividade de água ótima do seu produto para determinar qual é a vida de prateleira ideal. Agradeço a todos pela participação do nosso seminário. Tenho aqui as referências bibliográficas utilizadas para eu fazer esta apresentação. Eu estou aberta a perguntas. Vocês fiquem à vontade de me enviar as perguntas. Aqui estão as formas de vocês nos encontrarem, as nossas mídias sociais, e o meu agradecimento e também o meu e-mail para quem quiser fazer contato comigo. Muito obrigada e espero que todos continuem se cuidando para nós sairmos dessa muito em breve.